Você sabe qual é a diferença entre History! story? Hey guys, I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Mei-Ling. Today, on Confusing Words, we're gonna tell you the difference between history and story. And just which one you should use on Instagram. Para o Instagram, nós vamos sempre utilizar a palavra story. E a pronúncia correta vai ser sempre com a tônica em O. E o S, ele vai ficar S. A gente não coloca uma sílaba ali, então a gente faz story. Repete comigo, story. E agora, por que usamos story e não history no Instagram? Porque quando contamos uma story, nós estamos relatando ou, no caso do Instagram, estamos compartilhando momentos da nossa vida. Podemos também utilizar a palavra story com vários adjetivos. Veja só. Temos the official story, compelling story, funny story, crazy story, based on a true story. Agora, vou botar alguns em frases para vocês verem. The official story from the company is that they didn't mean to upset anyone. I don't know if I believe it. Nessa frase, a história oficial, né, da empresa era que eles não queriam constranger ninguém, mas não sei se eu acredito nisso. How did you and your husband meet? Oh, it's a crazy story. We went to kindergarten together, and then he moved away for a long time, and then we met again at the office where we both work. Não. Como é que você conhece teu marido? Ah, é uma história louca. A gente era vizinhos quando nós éramos pequenos e um dia ele trocou de cidade, se mudou de lugar e agora a gente se conheceu de novo na empresa onde nós trabalhamos agora. Hey, what happened to those slippers that I gave you? Oh, hey, funny story about that. My dog kind of fell in love with them and now they're his slippers. O que aconteceu com as pantufas que eu te dei? Bom, isso é uma história engraçada. A minha cachorra se apaixonou pelas pantufas e agora são pantufas dela. Did you see that movie based on a true story about the Amityville House? Você já viu aquele filme baseado numa história real sobre a casa do Amityville? The author wrote the case of a mysterious story about an UFO. O escritor escreveu uma história misteriosa sobre caso de OVNI. Every writer wants to write a compelling story to captivate their readers. Cada escritor quer escrever uma história cativante para prender seus leitores. Aqui vão alguns verbos que também podem ser utilizados com a palavra story. Isso é muito comum a gente ver. Read a story, write a story, hear a story, tell a story, believe a story, spread a story, embellish a story, stick to the story, change the story. Aqui vão uns exemplos. My dad sometimes reads me a story at bedtime. Às vezes meu pai lê uma história para mim na hora de dormir. The whole school heard the story of that one time when the teacher didn't give any homework. A escola inteira ouviu a história daquela única vez que uma professora não deu tema de casa. The campers narrated a scary story around the campfire. Os acampadores narraram uma história assustadora na volta da fogueira. The survivors recounted an amazing story of their survivals. Os sobreviventes contaram uma história maravilhosa sobre a sobrevivência deles. We like to hear our grandparents tell stories about when they were young. Nós gostamos de escutar nossos avós
contar histórias sobre quando eles eram jovens. She embellished a whole story about how she had an entire conversation with the famous person at the airport when she only saw the person really fast. Ela enfeitou uma história inteira sobre que ela teve uma conversa inteira com uma pessoa famosa no aeroporto quando ela só viu a pessoa rapidinho assim. The police didn't believe her story. O policial não acreditou na história dela. We must stick to our story about the accident. Nós precisamos manter a nossa história sobre o acidente, tá? At first, he denied everything, but then he changed the story. No começo, ele negou tudo, mas depois de um pouco, ele mudou a história dele. The media spread a super fake story about how the famous person was getting married, when in fact they were not. A mídia espalhou a história sobre como uma pessoa famosa ia casar, mas a pessoa não ia se casar. Também podemos pensar em algumas expressões comuns com a palavra story. Dá uma olhada só. But that's another story. It's a long story. To cut a long story short. Be on someone's side of the story. Por exemplo. So, as I was telling you, when we were driving downtown, we saw a dog and then we stopped the car and took the dog home. And then when we took the dog to the vet, we found a lot of things. Okay, but that's another story. We got to the store on time and the dog was in the backseat. Quando a gente estava indo, né, pro centro, a gente viu um cachorro, a gente parou o carro, pegou o cachorro, levou para o cachorro para veterinária, tá, mas isso é uma outra história com o cachorro, né? Mas a gente foi até a loja com o cachorro ali atrás mesmo. Okay, since you want to know the whole story about the car that we just got, it's a really long story. Sit down, I'm gonna make some coffee and I'll tell you. Bom, como você quer saber a história sobre esse carro que a gente compramos agora, senta aqui, eu vou fazer um café porque é uma história longa. So, we went back to the store to change the dress and the saleswoman did not want to change it. To cut a long story short, we had to call the manager and the company, but we got it changed. A gente foi na loja para trocar o vestido, né? E a vendedora não quis, né? Para encurtar a história, a gente teve que ligar para gerente, a gente chamou o gerente, a gente ligou para a empresa assim. No fim, ela trocou o vestido. So, my sister and her husband are fighting, okay? And her side of the story is that he didn't buy any milk, and his side is the story is that he bought the milk, but he forgot it in the car. Então, a minha irmã e o marido dela estão brigando, né? O lado dela da história é que ele não comprou leite, e no lado dele da história, ele comprou leite, mas esqueceu no carro, então. E agora, quando usamos history? De uma forma geral, history podem ser eventos que aconteceram no passado, ou estar relacionado ao estudo de eventos do passado como uma disciplina da escola ou da faculdade. Ou ainda pode ser o registro de alguma coisa que aconteceu com frequência no passado de alguém, da família ou de algum lugar. Para esclarecer, a May vai te trazer umas expressões e palavras que se conectam com history. Mas lembra só, quando a gente for pronunciar essa palavra, aquele som do H, ele faz um então você tem que fazer history. E o his é a tônica, por isso que a gente faz history e não story. Consegue perceber a diferença? Tenta aí em casa. History, story. Agora, veja só os exemplos. Recent history, a sense of history, recorded history, course of history, local history, a history teacher, medieval history or ancient history, or social history, medical history, go down in history, steeped in history, made history, rewrite history,
a slice of history, and B, history. Veja só. I always clear the recent history after I use a public computer. Eu sempre limpo o registro recente do computador, depois eu utilizo um computador público. They are a people with no sense of history. Tem povos que não têm senso de história. The Egyptians gave the world great knowledge because of their recorded history. Os egípcios deram ao mundo grande conhecimento por causa do registro histórico deles. Archaeologists have made a great discovery that will change the course of history. Os arqueólogos fizeram uma grande descoberta que vão mudar o curso da história. This area has fascinating local history because many immigrants came here and brought their rich culture. Essa área tem uma história local fascinante porque muitos imigrantes vieram e trouxeram culturas ricas deles. Meg knew that she wanted to study ancient history the moment she saw an ancient Greek vase. Meg sabia que ela queria estudar história antiga o momento que ela bateu o olho num vaso grego. Jack is an expert in medieval history. He can go on for hours about everything they did back then. Jack é um expert em história medieval. Ele consegue falar por horas e horas sobre tudo que eles fizeram naquele tempo. Hey Nancy, can you please pass me the chart of the patient's medical history? I'd like to check if he had this problem before. Oi Nancy, você pode me alcançar o histórico médico do paciente? Eu quero confirmar que se ele teve, esse problema antes. That building in the middle of the city is steeped in history. They're never gonna tear it down. Aquele prédio no meio da cidade ali é repleto de história. Eles nunca vão demolir ele. He made history for being the first man ever to walk on the moon. Ele fez história por ser o primeiro homem pisar na lua. He will go down in history for being one of the greatest minds of modern times. Ele vai entrar na história por ser dos mentes mais brilhantes no tempo moderno. She attempted to rewrite history with herself in the role of the heroine. Ela tentou reescrever a história com ela mesma no lugar da heroína. The team grabbed a slice of history the day that they broke the world record for being the fastest team to cross the globe in a hot air balloon. Eles entraram para a história o momento que eles quebraram o recorde mundial por ser o time mais rápido de atravessar o mundo num balão quente. I can't make another mistake at work. If I do, I'll be history. My boss is gonna fire me for sure. Eu não posso cometer outro erro no trabalho. Se eu faço, já era, Vai acabar para mim. O chefe vai me demitir com certeza. Well, as you know, he proposed on our third date and the rest is history. Bom, como você sabe, ele me pediu em casamento no nosso terceiro encontro e o resto é história, tu já sabe. Ufa! Quantos exemplos, hein, May? Queremos agora saber de você. Ficou clara a diferença entre history e story? Percebeu que enxergar essas palavras em contextos diferentes nos ajuda a entendê-las melhor? Nossa dica é: volta no vídeo, veja as palavras que se colocam, que se conectam com history e com story. E tente criar os seus próprios exemplos, porque aí, o dia que você precisar dessas palavras, elas vão fazer assim, vão cair automaticamente aqui, na ponta da língua. Sem que você tenha que ficar fazendo aquela ponte português e inglês. É bem mais fácil. Mas, se você ficou com dúvidas, deixe nos comentários. E não se esqueça de
pratique, crie e compartilhe com a gente, ok? See you next time! See you next time!